Findando o nosso mês, essas águas de março já estão passando, né? As águas de março de 2023 já está findando no nosso cotidiano, né, Fabião? Seja muito bem-vindo, Fabião. Ó o Fabião aí. Obrigado. Estamos aqui, mais um programa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí, em qualquer horário. Bem-vindo também, Gessé. Estamos aqui, mais um programinha aí pra gente. Iniciando a última semana de março, que Deus esteja sempre à frente dos seus caminhos, para que abril venha, e venha muito abençoado, mais do que março, em nome de Jesus. Fábio, a responsabilidade hoje é grande, cara. Você não sabe quem está presente no nosso estúdio no dia de hoje. Hoje a responsabilidade é grande. Cara, findando o mês das mulheres, não teria presença ilustre melhor no nosso estúdio, não teria. Mas eu vou te deixar com a pulguinha atrás da orelha, porque antes da gente anunciar a nossa convidada para fechar o mês das mulheres, dá uma olhadinha aí o que os nossos anunciantes têm para te falar. Vistoria Brasil Osasco. Oferecemos os serviços. Vistoria Cautelar. Uma análise de toda a parte estrutural, buscando, se possíveis, colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Vistoria Brasil Osasco. Pensa na empresa mais confiável para você levar o seu carro e ver se tem algum problema, alguma coisa. A Vistoria Brasil hoje é a mais capacitada que a gente conhece, né, Fábio? Com certeza, leva seu carro lá para fazer sua vistoria cautelar, para fazer seu laudo de transferência. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Pode procurar o Jefferson Freitas. Fala que você assistiu esse vídeo no Bora Que Bora Cast. Você vai ter o atendimento à altura do que você merece. Procura lá, Jefferson Freitas. O telefone vai estar aí no GC. Conforme passou no vídeo, dá uma voltadinha lá que você vai ver o telefone da Vistoria Brasil. Você não pode perder. Comprou carro, precisou fazer laudo cautelar, alguma coisa, pode procurar a Vistoria Brasil. Produção, o que a gente tem mais de anunciantes aí, produção? Enquanto a produção não coloca o vídeo, vamos aguardando aqui. Opa, já entrou. Madeirarte. Fabião, eu não acredito, cara. Olha que coisa linda. Marquinho, ajuda a gente aqui, cara. Aproxima na câmera aqui, ó. Não, na câmera aqui, ó. Nossa câmera aqui, ó. Aproxima o chaveiro na câmera. Pode aproximar. Olha que coisa linda ficou o nosso chaveiro do Bora Que Bora Cast. Acredite, esse é um trabalho em madeira. A FMS Madeirarte exclusivamente vai fazer o nosso chaveiro para que a gente possa presentear os nossos convidados. Ficou lindo demais, Walter. Walter, fala pra gente aí, Walter. Ficou bacana. Gostou, Waltão? Olha aí. Gostou, Fabião? Ficou perfeito. E esse aqui, ó, já tem dono, hein? Já tem dono? Já tem dono. Daqui a pouquinho a gente fala de quem que é. Top demais, cara. Top demais. E com oferecimento, quem que é o nosso próximo anunciante, ô produção? Carrapa Sings. Se você tem dificuldade de fazer arte, se você precisa fazer banner, qualquer arte gráfica, Fábio, eu não conheço um profissional melhor que faça artes gráficas que nem o nosso amigo Carrapa. Pode ligar para ele nesse telefone que está no GC nesse momento, você vai
ter o melhor atendimento em questão. Se você quer fazer um banner pro seu aniversário, da metragem que você quiser, o Carrapa faz. Você quer fazer cartão de visita? O Carrapa faz. Tudo em artes gráficas, o Carrapa faz. Pode procurar lá, que é top de linha, Fabião. E não esquece de falar que você viu aqui no Bora Aqui Bora Cast. Não esquece, não esquece. É ele que faz todos os nossos flyers. Todos os nossos flyers de convidados é o Carrapa Sings, que é o responsável em deixar as artes do nosso programa mais bonita, ô Fábio. É isso aí. Ficam perfeitas, hein? Ficam Top demais. O que é o nosso próximo anunciante, produção? Bancai Mug. Eita, ó. Fala aí deles aí, Fabião. Fala. Aqui. Agora eu deixo com você, cara. Ó, a nossa querida e velha Bancai Mugs, né? Nossas canecas personalizadas, pessoal. Você que quer a sua caneca personalizada, quer a sua grafia, quer o seu logo, quer presentear alguém, chama a Bancai Mugs, entre em contato pelo telefone que está na sua tela. Você vai ter a melhor caneca e o melhor atendimento especializado para você. Bancai Mugs. Pode procurar lá o nosso amigo Luciano. Ele vai também te dar um atendimento da forma que você merece. Quer colocar qualquer tipo de arte na caneca para presentear as pessoas que você mais ama? Bancai Mugs. Vamos lá, produção. Próximo. A Madeira Arte já foi. Não, agora a gente tem uma coisinha especial hoje, né? Que não podia faltar. É outro vídeo, olha lá. Ó. Hoje a gente tem tá uma coisinha preparando, especial. tá rodando o vídeo ali. Ah lá. Lendário Lanches e Doces. É o lendário, Fábio. Que Lendário hoje Lanches vai e abastecer a nossa barriga, cara. Trouxe especialmente pra já tá gente. aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Olha Ó. aqui, ó. O nosso... A gente tá aqui. Tá tudo preparadinho aqui, ó. Quem vai falar melhor do lendário pra gente hoje é o DJ Walter. Ô, DJ, o que o lendário trouxe de gostoso pra gente hoje aqui, cara? Tem a batata normal e a batata recheada. Top demais. Top demais. E é com o oferecimento de todos esses anunciantes que a gente acabou de falar que agora chegou a hora. Chegou a hora do mistério. Galera, vou deixar pra vocês o nosso homem da voz de ouro anunciar o convidado, na verdade, a convidada de hoje. Te dou as honras, Fábio Cavalcante. Com certeza, com muita honra, que hoje eu venho aqui apresentar essa convidada, né, para você. Pra gente fechar o mês das mulheres com chave de ouro, trouxemos essa convidada que ela foi a quinta primeira dama de Osasco. Ela foi a primeira mulher a assumir a cadeira de prefeita em Osasco e atualmente é a vice-prefeita de Osasco. Vamos anunciar junto? Vamos anunciar junto. E com vocês, Ana Maria Rossi! Seja muito bem-vinda. Cara, olha onde o nosso programa chegou, cara. Olha ao nível que o nosso programa chegou. Zeramos o joguinho, né, Fábio? Não, com muita honra. Estamos muito felizes de estar aqui com a senhora. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra para nós ter a senhora aqui no nosso programa. E vamos lá, vamos começar aqui que hoje tem bastante coisa aí para falar. Novamente, te dou as boas honras, dona Ana. É muita satisfação mesmo ter a senhora presente em nosso estúdio, porque é mais um sinal de que o nosso programa está em uma boa ascensão, está oferecendo muita confiança ao nosso público. Então, fico feliz demais a presença da senhora aqui. Como que a senhora tá, dona Ana? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como o nosso amigo aí cumprimentou. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é um prazer conhecer aqui o seu trabalho, o seu estúdio. E vamos embora, né? Vamos aí conversar um pouquinho. Bora muito que prazer, bora, né, muito dona obrigada. Ana? Dona Ana,
Então já a pergunta que não quer calar. O nosso programa, a gente costuma conhecer a história dos nossos convidados. Queremos saber da senhora, onde a senhora nasceu e aonde a senhora cresceu. Como que foi a infância da senhora? Bom, eu vim de Campinas, da cidade de Souza, o bairro Souzas de Campinas. Eu vim para Osasco, eu tinha 4 anos de idade com meus pais e morei sempre na quilômetro 18. Ali, minha infância toda foi lá. E quando eu fiz 14 anos, porque naquela época, 14 anos, a gente já arrumava emprego, né? Então, eu fui trabalhar na fábrica de fósforo Granada. Acho que vocês nem conhecem, porque não é da época. De fósforo? De fósforo. Era o fósforo Granada. Dona Ana, E era que ali na perigo Autonomia. danado, não era? A senhora Não. trabalhava na linha de produção? Hã? Era na linha de produção que a senhora trabalhava? Eu trabalhava, mas é diferente. Por exemplo, eu trabalhava em uma máquina que tinha um receptor, não, vinha as caixas, as caixinhas do fósforo. E outra máquina, a pessoa trabalhava e punha, a gente falava as gavetas, que é onde ficam os fósforos. E eu trabalhava aí. Então, ali, conforme eu ia enchendo lá o canal, eles iam na máquina mesmo, engavetando todas as caixas. Era o que eu fazia. Trabalhei por 9 anos. Essa fábrica não existe mais, é lá onde hoje é a IRCA, ali na Autonomista. A IRCA. Isso, lá que eu trabalhava. Então, desde os 14 anos. E minha vida toda foi em Osasco. Conheci meu marido, o Rossi, quando eu ainda trabalhava. Me casei, foi em 64 nós nos conhecemos. Em 68 casamos, tive meus filhos aqui em Osasco. E aí foi meu marido no início, que ele inventou de ser candidato. E eu não gostava, não. Eu falava, imagina, não quero, né? Ele já queria desde quando a gente namorava. Por favor, dona Ana. Ah, tá. Fica Obrigada. à vontade. Obrigada. Mas aí nós casamos, tivemos 3 filhos. Quando foi em 74, ele saiu candidato a prefeito. E ganhou. Eu nunca imaginei a minha vida lá do interior, operária. Eu só fiz primeira série até a 4ª série, que era o que usava naquela época. Meus pais eram humildes, né? Assim, pessoas nem sabiam ler e escrever. Sabiam ler e tal, mas eram bem simples. E daí um dia eu me vejo quando no dia da eleição que nós sentimos que ele havia sido eleito, em 1972, dia 15 de novembro, eu fiquei assim que eu chorava muito quando cheguei em casa, que eu não sabia se era de alegria ou tristeza, porque eu não queria, eu nem pensava. Imagina, eu vou, né, meu marido prefeito, eu não sonhava com isso. A gente vai chegar lá ainda, dona Ana. Certo. E quem foi os pais da senhora? Eles trabalhavam com o quê? Como que foi a criação da senhora? Olha, meu pai é Pedro Serafim e minha mãe Elvira Maria Serafim. Minha mãe trabalhava numa fábrica de molho de pimenta. Não sei se vocês já ouviram falar da Gime, são pimenta. Minha mãe trabalhou nessa fábrica, e era perto de casa. Eu era pequena, eu ia sempre lá buscar minha mãe, às vezes levar alguma coisa para ela. A senhora foi filha única? Não. Nós somos em 3 irmãos. Eu, minha irmã Toninha, que infelizmente faleceu agora o ano passado, e meu irmão Luiz Paulo. E meu pai, Pedro Serafim, ele trabalhava no Santista. Trabalhou muitos anos no Santista. E depois ele adquiriu um caminhão e trabalhava com caminhão. Eu não me lembro bem o que ele fazia com o caminhão, mas ele era caminhoneiro. E foi assim que nós criamos. Minha mãe foi... Era gente simples, sabe? Sim. Mas eu fui bem criada. Eu acho que pela época de hoje, eu dou os parabéns para meus pais, eu agradeço, porque com toda a simplicidade deles, eu acho que eu fui uma pessoa bem criada, assim, no caminho certo. Eu estudava no colégio, na escola pública, que era do estado, né? Porque Osasco não era ainda um município.
E eu me lembro que eu ia a pé, naquela época os pais não tinham carro, eu ia a pé ali do 18, ali perto da São Maurício, onde São tinha Maurício. o Larizate, o grupo escolar Larizate, era ali, mas era de madeira. Naquela época era bem ali onde tinha o córrego, tem um córrego, era bem ali. Então eu ia a pé todos os dias, que eu morava ali no 18. Do lado da ponte, mais ou Do menos. lado da ponte, mais ou menos. E foi assim, eu ia a pé, voltava, não estudei, só fiz mesmo, eu fui estudar novamente, eu já era casada, e eu entrei no supletivo no Colégio Misericórdia e fiz o ginásio no Colégio Misericórdia, e também depois eu fiz o magistério até o 3º ano, que foi quando nasceu a Ana Lúcia, minha terceira filha, acho que foi até o 4º ano. E eu tive um problema quando ela nasceu, tal, e eu parei de estudar, não voltei mais. Então foi assim, depois de casada também, eu fiz faculdade de Direito aqui na Unifiel, mas antes era lá mesmo como é o nome daquela? Narciso Sturline. E então eu fiz faculdade lá, mas já estava quase 50 anos. Já tinha minha netinha, Mariana. A senhora passou na UB e tudo? Anos. Não, aí eu fiz o curso, né, faculdade, porque como o Francisco foi eleito, eu fazia muito trabalho social, saía muito. Então eu senti necessidade de fazer uma faculdade para eu saber lidar com o público, né, com as pessoas que eu atendia. Então eu resolvi fazer faculdade. Agora, exame da ordem da OAB já é outra coisa. Eu fiz 2 vezes, não passei. É difícil, mas como eu não fiz para realmente advogar, né? Então eu fiquei, não, pelo menos já tenho algum conhecimento, né? E foi isso. Então a minha vida toda foi aqui e foi essa luta, né? Mas graças a Deus eu estou feliz, eu estudei, fiz o que eu queria, coisa que nunca. Então Deus foi muito bom para mim, né? Para minha família, e me deu esse caminho. Hoje eu sou a vice-prefeita por causa da trajetória nossa, né? Dona Ana, agora a pergunta que não quer calar. Eu lembro, com todo o respeito falando, a minha avó é muito fã do Francisco Rossi. Muito, muito, muito. E na época ele era um cara bem jovem, quando ele foi prefeito pela primeira vez. Jovem, bonito. Como que foi para aquele cara conquistar a Ana Rossi? Como que foi a Ana Maria? Como que foi a história que o Francisco Rossi conheceu a Ana Maria Rossi? Como que ele conquistou a senhora? Eu fazia corte e costura com uma amiga ali na João Batista, em cima era o SESI. Eu fazia um curso de corte e costura. E eu fazia à noite, eu saía à tarde. E o Francisco, eu saí uma noite do corte e costura. Aí eu passei ali na João Batista, tinha uma lanchonete, um barzinho muito conhecido dos estudantes. Eles chamavam o lanchonete do tio, uma coisa assim. Eu não frequentava esses lugares, né? Mas aí vieram atrás 2 moços, né? Um era o Rossi, e mexendo com a gente, né? Sabe, naquela época vinha atrás, conversando. Olha que bonito, olha o cabelo. E foi paquerando. A senhora, agora só fazendo um parênteses, trazendo para os dias de hoje. Como tá limitado essa paquera do homem para com a mulher, né? Hoje em dia é considerado assédio, né, dona Ana? Hoje é. E aquela época a gente, né, quando a gente passeava em quermesse, em parque de diversão, também era assim, né? Vinha um rapazinho, menino, atrás assim, que moça bonita, querendo puxar assunto. A senhora é da época que as mulheres chamavam os homens de pãozinho? Olha que pãozinho. Também, passei por isso também, que pão, olha que pão, né? Eu sou de 85, mas aqui é memória de elefante, hein? É isso mesmo, né? Correr elegante nos parques. Correr elegante. O Marquinhos Self aí, ó. Correr elegante. A gente recebia a coisa do correr elegante, que eles iam atrás e mandavam um bilhetinho, alguma mensagem. Mas era um tempo bom, viu? Bem diferente de hoje, mas era melhor. Existia a paquera, mas era uma coisa mais respeitosa. Uma coisa respeitosa. Né? Então foi assim. Mas o Rossi, ele sempre foi audacioso, né? O Francisco. Eu subi no ônibus, eu e minha amiga, e sentamos no banco lá. Dali a pouco sobe ele e o amigo.
Aí ele pede para minha amiga sair do meu lado, ele senta ali, o outro amigo com a outra amiga, minha amiga. E foi aí. E ele me levou até em casa. Eu tinha 17 anos. Eu não estava acostumada a levar namorado, paquera. E ele fez questão de ir até minha casa, ali no 18, descemos do ônibus. E eu fiquei com medo, né, do meu pai. Meu pai era severo. Aí eu falei, então me deixa aqui na esquina. Eu fico aqui na esquina. Foi assim. Aí ele marcou um dia no sábado que ia falar comigo na igreja que eu frequentava ali no 18. Mas eu não acreditei, sabe? Não acreditei porque durante a semana onde eu trabalhava, falei, né? Olha, foi uma pessoa assim, a gente, com as minhas amigas na hora de almoço. Aí me falaram imagina o Francisco. Mas o Francisco, porque eu era uma simples operária. Falei, nossa, mas ele é muito paquerador, ele só vai atrás de moças chiques. Já teve caso com a Miss Osasco. Jura? E não sei o quê. Aqui, né, naquela época. Me falou até o nome da moça e tal. Eu falei, imagina que ele lá só namora, paquera todas as mulheres. Aí eu já fiquei meio assim, falei, tá bom, mas só foi encontro assim, não quer dizer nada. Bom, mas ele marcou no sábado, e eu fui no sábado à igreja, mas eu não esperei. E eu fui com essa mesma amiga, que era uma amiga que a gente separava, na casa dela, que era próxima à igreja. E esse homem, o Rossi, foi até lá, perguntou de mim na igreja, que eu fazia parte lá. Ele falou, ela foi na casa da amiga dela, Lucinha. Falei, ele foi lá na casa da minha amiga falar comigo. E foi aí que começou. Aí começamos a namorar, logo já comecei a namorar em casa, aquela época era E como foi o grande dia do homem ir lá pedir pro pai da senhora? Como que foi esse dia? Conta pra gente. Falou, né, que queria casar e tal, ficamos noivos. E meu pai sempre foi muito, não era muito de falar. E o seu pai com a espingarda já debaixo do colchão. Meu pai nunca foi muito de falar, ele era quietão assim, mas tudo bem, ele, não, tá, ok, né? Conversaram, começamos a namorar e namorei até 68, maio de 68 nós casamos. Vai fazer agora em maio 55 anos de casado. 55 anos, graças a Deus. Você vê 50 só de vida pública, né? De quando ele começou e agora 55 anos de casado. E daí nasceram. Quer que eu fale já ou não? Não, então vamos numa cronologia para o nosso público entender. E nessa questão, dona Ana, os 5 anos antes, como vocês têm 50 anos de vida pública, vocês conviveram 5 anos antes. Nesses 5 anos antes, como que foi os primeiros anos de casado da senhora? Eu casei em 68, em 69 nasceu a minha filha Ana Paula, eu era vereadora, 69. Caguetou sem querer a idade da vereadora. Ela, ainda bem que nós não liga. Não liga. Ana Paula fez 54 anos esse mês, que ela fez aniversário agora, dia 9 de março. Dia não depois, parece. Dia da mulher. Não parece, né? Não parece. E aí, quando foi em 70... Quando foi em 69 ela nasceu, quando foi em 72, nos anos 70, ele começou na política, ele ajudava o vereador, lembra do Cobra, que vendia carros ali no centro, na Autonomista. Eu já vi essa loja, Cobra, eu já vi. Isso, então ele vendia carros, meu marido, o primeiro Fusquinha que ele teve, comprou nessa loja, eram amigos. E ele foi candidato a vereador, e tinha muita amizade com o Rossi, e falou, você não quer me ajudar na campanha? Então meu marido ajudou o Cobra na época para ser vereador. Nessa época o Francisco Rossi já era formado em Direito já? Ele se formou logo depois que nós casamos, não me lembro se foi no ano 70 ou 72. Então na verdade ele ia cuidar da parte jurídica do Cobra, né? Fazer campanha, porque o Francisco ele foi líder estudantil da UEO, União de Estudantes de Osasco. E ele já era assim, então ele foi votaram nele, ele foi presidente da UEO, da faculdade lá da Direito, quando ele era do diretório, né, diretório acadêmico, ele foi também presidente lá, então ele já gostava disso. Quando foi em 72, depois que ele ajudou o Cobra, ele falou, não, eu vou ser candidato a prefeito.
Aí Ele nem quis ser não para foi, vereador, já nunca foi para já prefeito foi direto. pra prefeito direto. Então ele sempre gostou, né? Então Isso prova que na vida a gente tem que ter uma certa ousadia, né, ele dona Ana? sempre foi muito ousado. Ele ia mesmo, ele era meio, gostava de aparecer assim, num bom sentido, né? Todo lugar que ele ia, quando o Maluf era governador, ele ia e falava com o Maluf. Então ele sempre foi assim, porque ele já era do meio estudantil, né? Na faculdade, então ele sempre foi muito atirado. Então foi aí que começou, em 72, sabe como eu fazia campanha? Vocês vão rir. A gente não tinha carro, eu nunca tinha feito uma campanha política, né? E a gente tinha uma foto do jornal, de um jornal, acho que era o Dia, o jornal, uma foto, eu, Francisco e Ana Paula. Ana Paula tinha 4 anos. E aí eu pegava aquele jornal, levava assim, então eu pegava ônibus, eu e minha cunhada Dirce, a gente pegava o ônibus e falava, hoje nós vamos para Novo Osasco. Eu não conhecia nada ali, né? Aí eu pegava o ônibus, a gente ia até Novo Osasco, com um jornalzinho na mão, e a gente ia de casa em casa, falando, sabe? Olha, isso aqui, eu falava Francisco, na época era Francisco. Olha, meu marido é candidato a prefeito. E levava a foto, de casa em casa. Aí no outro dia, vamos pro Jardim da Abril, vamos. Então a gente fazia isso, de casa em casa. Existe uma história linda no qual o Dr. Francisco Rossi, ele se emociona até os dias de hoje, quando a gente fala na família Icke, né? Isso. Para você que não conhece a família Icke, é a família que hoje eu faço parte, a família da minha esposa. E ele fala que um dos primeiros comícios dele foi em cima de um caixotinho de tomate no quintal da casa Icke, ali no Helena Maria, né? Nossa. A senhora lembra dessa época? Eu me lembro muito bem, porque faz tanto tempo. A senhora né? conheceu o Takeshi Icke, né? Não, conheci todos, mas eu não lembro muito dessa época, porque acho que eu nem acompanhava quando ele fazia assim, porque eu me lembro do caminhão que a gente tinha quando ele começou mesmo. E a gente fazia comício, um caminhão que tinha que empurrar depois do comício, às vezes todo mundo. E dos amigos verdadeiros, amigos que fizeram parte dessa campanha. Não ganhavam nada, nem um tostão. Eles faziam, eu morava numa casa que dava de fundo com a casa da minha mãe. A casa não estava terminada, só tinha a cozinha, o fundo da minha mãe, que ela morava na frente da Milton Pioli, que era uma rua, e eu morava na Regina Lúcia, mas o nosso quintal era que o Francisco comprou aquela casa quando a gente namorava, entendeu? Então a gente era fundo. E aí os amigos do Rossi, mocinhos, 17, 18 anos, sabe? Inclusive o Carlos Mota, o Francisco Mota, que foi vereador, vocês conhecem? Sim. Ele era menino também, eles passavam a noite na sala, que não tinha móveis, na sala da minha casa, para fazer faixas. Todo mundo engajado na campanha. Todos, passavam a noite lá, fazendo aquelas faixas, as camisetas também, eles mesmos que punham, né, a foto do Rossi, tudo em casa. Silk, né? É isso que eu, né? Eles faziam. Então foi assim a nossa campanha, sabe? E as caixinhas de frutas, caixinha de madeira, no dia da eleição, a gente usou as 2 caixas, uma era assim, de pé, e a outra em cima. E ali na caixa a gente guardava o material. E no dia da eleição, eu me lembro ali no Larizate, bem para cá da escola, fazendo campanha no dia da eleição e eles passavam, o pessoal que ia votar passava, a gente pegava os santinhos, fotos ali, e fazia campanha com caixote assim, de madeira. Então tudo faz parte da história, né? Tem muitas coisas que eu não me lembro, mas foi muito boa. E, nossa, depois de todo esse... A gente não fala sofrimento, mas sacrifício, né? Depois de todo esse sacrifício, que saiu o resultado da campanha, como que foi a sensação pra senhora? Olha, eu costumo falar que, pra mim, foi tão assim que eu não esperava, eu não tinha caído na real, né? Que eu cheguei em casa, chorava tanto, mas eu não sei dizer se era de alegria ou tristeza, porque o que me esperava, né? Eu tinha preocupação, meu Deus, o marido prefeito, eu não fazia como que era, né? A vida muda completamente. Muda, então eu chorava, eu não sabia, sabe? Que eu acho que era de tristeza, porque eu não esperava essa mudança na minha vida. Mas graças a Deus foi tudo bem, mas foi uma alegria, porque naquela época, no dia da eleição depois,
quando nós fomos para casa, que a gente tinha mais ou menos sabia mais ou menos da Vitória, e o pessoal foi tudo de carro atrás, lá no 18 eu morava, como já Vitória, sabe? Então, mas foi muito bom, acompanhei a apuração que antes era lá na Cobrazeixos, acompanhamos tudo ali, e aquela época era legenda, né? Por exemplo, só tinha Arena e MDB, né? O Francisco da Arena e o MDB era o Guaçu, era oposição. E naquela época saía 3 candidatos da Arena, 3 candidatos do MDB. Aí o que valia a eleição era a soma da legenda dos 3 candidatos da votação. Coeficiente, né? Coeficiente. Quem tivesse mais voto, né? Ele era o mais votado dos 3. Saiu, acho que era também, acho que o Nicolete, eu não me lembro o outro. Então, somava. Na soma, a Arena ganhou do MDB. E quem que era o mais votado da Arena? Era o Rossi, com 25 mil votos, 26. Então, ele foi eleito. Do outro, acho que era não sei qual era o do outro, acho que era o Guaçu. Não teve, o coeficiente não deu mais votos do que a Arena. Foi assim que o Rossi ganhou. Nossa, e para vocês verem, 25 mil votos? Hoje é uma votação para vereador aqui. Qual era a população de Osasco nessa época, será? Nem lembro, viu? Osasco era praticamente um deserto. Osasco era norte, aqui era mato. Tudo mato. Quando eu fazia campanha nesses lugares, todo mundo, as pessoas, donas de casa, reivindicavam água. Não existia água no Novo Osasco. Encanada? Nada. Água no Novo Osasco, no Jardim de Abril, toda a região. Eles reclamavam da água, da luz. Água encanada, esgoto. Tudo né? isso. Isso na época de campanha. Na época de campanha. E qual foi o primeiro desafio para o doutor Francisco Rossi e para a senhora na primeira gestão dele? Marinheiro de primeira viagem, que ele já não era, né? Que ele exerceu lideranças anteriores. Mas como que ele tratou o primeiro desafio ali? Olha, eu acho que o Francisco saiu muito bem, porque ele se cercou de secretários, pessoas bem gabaritadas, sabe? Teve um secretário de obra muito bom, que era como que era o nome, Leninha? Mário... Nossa, meu Deus. Conheço, mas eu vou lembrar. A gente, não desculpar, mas lembrança às vezes falha, mas né? A senhora já está lembrando de coisa até para mais, pô. Então, ele trouxe para trabalhar no secretário oh, meu Deus. De obras. De obras, mas eu me lembro. Mário, eu esqueci o nome dele. Bom, ele cercou de pessoas, inclusive de São Paulo, que ele tinha um relacionamento bom, ele trouxe para trabalhar, sabe? Então... Ele foi sempre muito inteligente, o Rossi é muito inteligente. Ele tinha 32 anos quando ele foi eleito. E eu 25. Era bem novo. Eu 25 anos, ele 32. Não é à toa que o nome popular aqui no Munhão Júnior a gente chama dos Predinhos do Rossi. Predinhos do Rossi. Foi uma das primeiras obras que ele fez na cidade. Essa foi no segundo mandato. Na primeira, ele fez... O que ele fez na primeira? Eu me lembro das inaugurações de água nas casas, de luz na época já era nas Sabesp? Ruas. Não, era... Ai, meu Deus, qual que era ali? Era Caemo. Caemo, em Osasco. Então, ele tinha uma boa pessoa lá que cuidava. E então, a gente fazia as inaugurações. Eu me lembro muito, era calor. Então, eles guichavam a água que saía assim na torneira da rua ali. Eles guichavam assim, todo mundo tomava banho. E era uma benção, era muito bom, sabe? Então, isso marcou muito. A luz também, toda a rua que ele ia inaugurar, era a inauguração, que ele acendia a luz, um morador do bairro, que ia lá apertar o botãozinho. Então, foram as primeiras obras, né? Para você ter uma ideia, não sei se você lembra ou sabe disso, sabe quem fez a duplicação da autonomista até Viliara? Foi o Rossi, na primeira administração. Lá era uma via só, 2 mãos, e ele, na primeira administração, ele começou a fazer a duplicação da autonomistas até perto de Quitaúna, antes um pouco, ele fez todinha. Inclusive a ponte metálica? Esse foi no segundo mandato. Mas no primeiro, as obras importantes do primeiro mandato foi
Então ele fez essa duplicação e ele terminou a duplicação até lá, Carapicuíba, até lá no segundo mandato. E é muito bom. Entendeu? Eu acredito que... O canteiro, todo que tem no meio, foi coisa dele também. Sim, eu acho que é muito bom, acho que até para a senhora, tomando para ele, isso. Em ver esse progresso, né? Isso, justamente, Osasco não tinha nada. Osasco era uma cidade em expansão na época, né? Isso. Então não existia. E então, eu acho que cada progresso realmente acaba sendo uma vitória, olha, né? São pequenas vitórias, mas que... Você sabe que muitas ruas que são asfaltadas ainda hoje é do tempo do Rossi, que era... Eu me lembro que de madrugada, às vezes a gente saía, estava voltando em algum lugar, compromisso, ele passava, vou ver lá como está ficando o asfalto de tal rua que está asfaltando. Ele descia do carro e ele media a espessura do asfalto. Media. Se não estava como ele queria, ele chamava atenção. Refazer. Mandava refazer. Rapaz. Fazia isso. Via uma luz queimada em algum lugar, ele falava, me lembra, ligava às vezes para a pessoa responsável, olha, tem uma luz queimada, tal rua. Então ele sempre foi assim, desde jovem. Então foi isso, né? Então ele conquistou muito. E você falou sobre das mulheres, né? E de fato, para mim foi muito... Porque eu não falei que eu engravidei do Júnior no final da campanha de 72. Eu estava grávida do Júnior quando nós tomamos posse. Essa campanha já foi a segunda. Não, de 73. De 72, estou falando da primeira. Eu estava grávida do Júnior. E o Júnior nasceu em junho de 73. Então eu fazia campanha, quando eu estava grávida no começo, né? Então, e eu fui trabalhar tudo já grávida, barrigão. Então, desde aquela época, né, que eu lembro todas essas coisas, e eu fazia campanha, ia para o Fundo Social. Antes não era Fundo Social, mas o que eu aprendi até hoje, que eu falo para as pessoas, foi de experiência. Foi nada que eu aprendi, eu não sabia nada de nada. Mas eu tinha uma boa equipe que só tinha uma boa assessoria, né? Boa assessoria, que era uma advogada amiga do Rossi, que fez faculdade com ele. Então eu fui aprendendo aos poucos. Mas então hoje eu posso dizer que eu tenho experiência, bastante experiência, porque depois o Rossi continuou na vida pública, né? O que mais você quer que eu fale? Dona Ana, e nessa fase de primeiro para segundo mandato do Rossi, foi uma atrás da outra? Ele ganhou e depois se reelegeu? Olha só. Não foi não. Nós saímos da prefeitura em 77. Janeiro de 77. 76 foi a eleição. Nosso candidato não ganhou, e ganhou o Guaçu. O Guaçu votou. E o Francisco, em 77, quando ele se candidatou no final de 77 para deputado federal, olha a ousadia dele. Progrediu, e por né? incrível que pareça, ele ganhou. Em 78 ele era deputado federal. Eu fui com ele à posse, inclusive eu acompanhei a posse do... Nossa, gente, como eu tô mal, como é o presidente Figueiredo. Eu fui na posse do presidente Figueiredo porque o Rossi era deputado federal. Pena que naquela época não tinha celular, né? Eu sei que tiraram foto lá, mas até hoje eu não vi essa foto, mas eu fui na posse do Figueiredo. Então você vê, ele continuou em 78, ele foi deputado. Quando foi em 82, ele foi candidato de novo a prefeito, mas não ganhou. Foi também, acho que era legenda ainda também, que ele tinha os candidatos que saíram com ele na legenda, mas depois desistiram, então ele ficou sozinho. E a legenda do MDB tava o Parro, foi quando o Parro ganhou, por causa da legenda, entendeu? O Francisco foi mais votado sozinho, mas como a legenda deu mais, que eram 3 candidatos, e ele se viu sozinho, Francisco. O pessoal desistiu no meio do caminho, entendeu? E como que foi nesse meio tempo? Ele saiu da prefeitura de Osasco, foi a deputado federal. Eu sei que ele participou da Constituinte, né? Então, aí quando foi
Isso aí foi em 82. Quando foi em 86, ele foi candidato à reeleição a deputado federal, né? Ele foi e ganhou também. Aí ele fez parte da Constituição e Justiça De 88, De né? 88. de 88, e ele fez parte da nova Constituição. Tem lá o nominho dele, Nessa época que teve aquelas diretas já, né? direta já. Como que foi para ele, deputado, na época, a senhora acompanhando ele, como que foi? Foi tenso essa época? Teve muita pressão em cima dos políticos? Como que foi? A senhora Olha, lembra não dessa lembro época? muito. Eu lembro sim que teve a pressão, eu lembro das manifestações, né? E foi boa, não me lembro. Eu acho que eu me enganei um pouco na data, deixa eu ver. Em 78 ele foi candidato a deputado, 78, 4 anos. Foi em 78, né? 4 anos depois, 4 82. anos, 76, né? Não, tô enganada. Não gosto de data assim. Que Não, tranquilo. Então, aí ele foi deputado federal até 88, foi o que ele ia sair candidato a prefeito, mas não era só. Aí em 88 ele era deputado federal, mas ele foi candidato a prefeito. Entendi. Foi quando ele ganhou pela segunda vez. Em 89 ele assumiu. Essa época eu já Isso. lembro que em Isso. 89, eu sou de 85, eu tinha 4 anos de idade, mas Isso. eu acho que foi em 90 que ele mandou asfaltar a rua da minha casa, que é a Rua Isso. Pardinha ali, a rua da Isso. casa Então, dos meus pais, onde ele mandou construir os predinhos. Ó, uma curiosidade, o Walton vai lembrar. É. Quem é do Munhoz Júnior lembra que antes de construir os predinhos, era até aqui embaixo, né? Tinha uma comunidade, mas era de container, né, Walton? Isso, é ele que fez. Isso foi uma inovação, né? Porque ele nunca tinha isso, nenhum prefeito. Então era assim, a área livre era ali no baixo, onde tem os predinhos, e acima, na outra rua, tinha um campo de futebol. Então, e ele estudou, acho que, né? Ele resolveu, ele construiu lá, colocou lá uns containers, vários, número de casas que tinha na área livre, fez tudo comunitário, tanque comunitário, banheiros, chuveiros, né, comunitário, tudo. E ele deslocou as pessoas da área livre, porque aqui era o índice maior de mortalidade infantil naquela área livre. Então ele montou containers, tudo, com toda a Provisoriamente, estrutura provisória. Até que construísse E os eles prédios. assistiam, todos os moradores ali, a construção dos predinhos. Entendeu? Então foi uma coisa, inovação aqui em Osasco, né? Muito boa. E por isso que até hoje eles chamam, né, com carinho de Predinhos do Roça. Falando tem o Predinhos É o do Roça, ponto de eles sabem. referência. Então ele deixou esse legado, né? Porque todo mundo lembra. Vai de pai, vó, né? Eles vão passando para os filhos. Osasco inteiro conhece. Como se fosse- Então, Conhece. e o asfalto, vocês conhecem Internacional, né? Lá, Sim, senhora. a Internacional, que é Santo aquela Antônio. subida, Aquela ele subida que não tem fim. era terra. Lá quando chovia, era horrível. Foi o Francisco que inaugurou o asfalto lá. Primeira administração. Imagina um caminhão carregado subindo aquilo ali na chuva, em Nossa, terra. nossa. Então foi lá, foi o primeiro, assim, uma grande obra dele essa rua ali, essa Avenida Internacional. Mas é isso, ele fez, eu gosto de lembrar porque, graças a Deus, ele foi um bom prefeito, ele foi um inovador. O viaduto aqui, de metálico, ele trouxe aquele modelo. Nós fomos para a Espanha, fomos em Barcelona. Quando ele viu a ponte que tem lá, ele já pensou em Osasco. Olha, eu vou fazer essa ponte, e foi atrás de tudo, de engenheiros, e conseguiu fazer essa ponte metálica aqui, que ele copiou lá em Barcelona. Então ele sempre foi visionário, sempre ele viu para futuro, né? E assim, e uma obra também que ele gosta muito,
a menina, ele sempre falou que é menina dos olhos, a escola, porque quando ele assumiu em 73, tinha a mansão dos prefeitos, porque lá no Chico Mansão Mendes. Eles Nossa. moravam lá. Mas dentro do parque ali? Dentro do parque tem uma casa lá imensa, bonita, sabe? E Olha, lá, pra senhora e o ver. Guaçu morou lá. E o Francisco não quis, nós não quisemos morar lá, não. Uma casa assim que a gente vai fazer aqui, fiquei na nossa casa mesmo. E lá ele transformou na escola especial. Então, lá, as crianças especiais, naquela época a gente falava criança especial, hoje não é mais, mas foram pequenininhas, que até hoje, na escola Edmundo Burjato, que o Rossi construiu no segundo mandato, Edmundo, para essas crianças, tem adultos de 60 anos que ainda frequentam lá e lembra que só tem os problemas, também lembra. E lá na mansão, lá dos prefeitos, Chico Mendes, os meninos lá, as meninas faziam, eles trabalhavam na profissão, eles faziam encadernamento, colocavam capas assim nos livros antigos que tinha lá, e eles faziam. Nossa, que as top. crianças. Então foi uma obra também, e aí ele construiu o Edmundo Burjato, mas hoje não está nem mais na educação, como era, hoje está na saúde, porque eles mudaram aqui no tempo de um prefeito, aí mudou, quase que fechou aquela escola, mas a Ana Paula, como vereadora, bateu o pé e falou, não, vocês não vão fechar. Então continua, é mais da saúde agora, né? Antes fazia parte da educação, hoje não. E deixa eu perguntar para a senhora só, como que surgiu a vontade da senhora hoje, hoje não, né? Na época, para entrar também na política, para poder... De onde veio? Como que surgiu isso? Verdade, eu nunca pensei nisso também, né? Nem queria. Mas o Rogério, prefeito atual, que eu sou vice, ele queria o Rossi de vice. Ele foi em casa várias vezes, queria que o Rossi. Mas o Rossi não quis, falou não, né, tal. Aí surgiu entre eles, eu nem estava junto, lá na rádio, o meu nome. Por que não, então, né, Ana Maria, eu não sei quem que falou. E aí passei na rádio, nesse dia, eu cheguei lá, falaram, olha, a nossa vice-prefeita. Eu falei, estava lá o Rogério, estava a Renata Abreu, que é do Podemos, né, do partido, e o meu marido, todo mundo falando que eu tinha sido escolhida para ser vice. Falei, mas como? Mas, aí eu falei, bom, eu vou, né? E foi isso, foi assim que aconteceu. E o Rossi trabalhou direto, apoiou o Rogério, né? Na primeira campanha, andou com ele por aqui, para toda a feira de Helena Maria, todos os bairros aqui da cidade. Ele levou o Rogério, apresentou um por um, porque ele não era conhecido, apesar dele era vereador, mas não era, né? Tinha a base dele lá no Jardim de Abril, ali. Então foi assim, que aí o Rossi fez campanha direto, todo dia, de manhã, à noite, e eu também junto, e nós fizemos essa campanha. E foi eleito, então, e hoje eu sou vice-prefeita por causa Agora, disso. só voltando mais um pouquinho, do primeiro mandato do Rossi para o segundo mandato, até inclusive os mandatos como deputado, quais foram, que a senhora lembra, as grandes conquistas da senhora como primeira-dama? O que a senhora lembra que a senhora conseguiu emplacar ali Então, ao lado do doutor? Como eu falei para você, foi tudo aprendizado. Então, antes não era Fundo Social, era CEP, Serviço de Promoção Social. Eu fui aprendendo. A gente fazia lá cursos para mulher, por exemplo, a grávida recebia enxovalzinho de bebê. Aí, Eu lembro dessa época. Isso. Então, tinha uma senhora lá que era chefe, responsável, que ela já era funcionária. Ela fazia um curso com essas mães, de explicar como que do bebê, como trocar, com toda... E no dia que elas se formavam, eu ia lá conversar e dava o chovalzinho e tal. Então, a gente fazia esse curso com essas pessoas que já era da antiga primeira-dama, que era. E nós investimos nisso também. Tudo, a gente fazia um curso. Então, eu fui aprendendo com isso. Imagina se eu falava em público. Eu tinha medo, vergonha de falar em público, né? Não tinha usar microfone. E aí eu fui fazendo essas reuniões.
O novo, a gente... Aí as creches, que hoje faz parte da educação, as creches eram do Fundo de Promoção Social. Eu que cuidava de todas as creches, sabe? Inclusive, a gente fazia compra da louça, que antes eles usavam plástico, eu me lembro bem, era um plástico assim, colorido. Aí eu escolhi, falei, Francisco, vamos trocar o pratinho, os copinhos das crianças. Então eu comprei aquela louça Goiânia, boa, que a gente usava quando eu tinha bebê, a gente comprava aqueles pratinhos bonitinhos. Então nós trocamos, né? E aí foi evoluindo, eu sempre nas creches, dava ovos de Páscoa, a gente fazia reuniões. E também no segundo mandato, essa entrega de presente lá no ginásio do Liberati, foi nós que começamos, foi na Olha minha que época. top. Né? Olha como a gente vai descobrindo as coisas. Nós que inventamos, né? Que fizemos isso. Então, todo o Natal e também material escolar. Material escolar, as crianças das escolas, todas iam lá e eu dava um a um uma mochila com material escolar, lá no Liberati. E a criança também, era lindo, vinha Papai Noel, tinha aquelas coisas, muito bonito. Então isso fica na lembrança. Sim, e a gente sente certo orgulho, né, de a gente ter implantado. É uma coisa muito boa, né? Isso, foi muito bom, a gente trazia crianças de todos os lugares. Hoje em dia parece que só entregam, porque acho que eles têm um pouco de razão. Hoje eles entregam mais para as escolas, para essas crianças. Porque diz que muitas crianças da periferia, da onde a gente ajuda, muitos já fazem parte da escolinha, né? Em todos os lugares. Então, às vezes, se fazer separado da escola e de crianças... Duplica, né? Aí muitas crianças recebem 2 vezes, porque faz parte. Sim. Então, hoje eles mudaram. Se foi tempo do Celso Giglo, mudaram. Mas na época minha era todas as crianças e tinha o dia especial que era para as escolas, entendeu? Mas hoje vai se mudando cada vez, vai se adaptando, né? Sim. E eu tenho uma curiosidade, inclusive. Nessa época, né, principalmente, a senhora acompanhando tudo, ajudando nas campanhas, fazendo essas ações sociais, tudo. Como que funcionava para a senhora, né? Hoje, já que nós estamos falando de mês das mulheres, como funcionava a senhora como mulher para conseguir conciliar com a família, com o tempo? Como que era isso para a senhora? Olha, nessa época, como eu dizia, eu morava, né, até quando nasceu o Júnior, a Ana Lúcia já tinha... até que nasceu a Ana Lúcia, eu morava com o fundo da minha mãe. Então, minha mãe cuidava das minhas crianças, sabe? E arrumava para a escola. O Júnior é o caçula? O Júnior, né, do meio. Caçula é a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, que hoje está na rádio. E ela nasceu ainda nessa casa. Mas logo depois nós mudamos para a casa na Hércules Ferré, que é aqui mais no centro, Bela Vista. Então, eu cuidava bem, arrumei uma pessoa para cuidar da minha casa, né, que até então não tinha. Minha mãe morava ali perto, então minha mãe ajudava muito. A gente, qualquer coisa, almoçava na minha mãe. Mas fui me adaptando e hoje ainda bem que eu sou vice-prefeita, porque a gente sente falta, porque se você vai ficando em casa, você vai se acomodando, né? Então, para mim, esse deu serviço foi bom, porque eu retomei, não é tanto, porque na verdade, vice-prefeita até tem, né? As pessoas falam, vice não faz nada, eu não faço nada, porque como meu marido sempre fala, eu nem precisava ir à prefeitura. Porque a vice é uma expectativa de que se o prefeito precisar, se o prefeito se ausentar por um tempo, se viajar, ficar uns 15 dias fora, seria a vice para assumir. Então, mas eu tenho meu gabinete, fiz questão de ter meu gabinete, tenho a minha assessoria lá, e eu faço um trabalho assim, diferente do prefeito. Faço para ajudar tal, mas eu faço trabalho nosso lá, que todo ano a gente faz, desde o primeiro ano a gente faz o Encontro do Bem, que eu faço uma reunião com amigos, e a entrada é um coquetel, às vezes um jantar, sabe? E o convite são 1 ou mais brinquedos novos. Então a pessoa que vai a esse evento leva um ou mais, quantos quiser, brinquedos novos para a gente
doar, fazer doação na época de Natal. E é um sucesso, né, Aline? É um sucesso. As pessoas ficam sempre perguntando como vai ser, porque no tempo da pandemia nós não fizemos. Mas é muito bom, eu Dona faço. Perdão, a senhora pode concluir? Não, pode Tranquilo. falar. Uma pergunta também que não quer calar, que eu acho que os nossos telespectadores gostariam de saber. Como que surgiu a ideia? Esse vai ser um corte bom. Como que surgiu a ideia da Rádio Nova Difusora? A senhora também fez parte da construção dessa rádio, né? Como que foi que surgiu essa ideia? Olha, o Francisco, ele sempre gostou de rádio. Desde criança, ele fazia parte, lá na cidade dele, na cidade de Agudos, de um programa de rádio. Ele que trabalhava na técnica, né? Era o DJ, igual o DJ Walter. Isso, ele Rocha, aprendeu alguma coisa, porque ele era criança. E ele adorava, sempre gostou de rádio. Então, o sonho dele era ter rádio um dia. Quando ele era deputado federal, primeiro mandato, tinha o Petrônio Portela, que era senador, né? Era senador. E ele fez muita amizade com ele. O Rossi fez muita amizade com ele. E ele que viu, falou, nossa, eu gosto muito de rádio, não sei o que, um papo assim. Aí ele falou, olha, porque eu posso arrumar uma concessão de rádio, da rádio para você em Osasco. Ele ficou feliz. E foi aí que em 1980, 81, nós inauguramos a Rádio Nova Difusora. Então, é o sonho dele, por isso que ele vive hoje para a rádio, só pensa na rádio, tudo é rádio. Que top. Que é um sonho que foi realizado. Foi em 1980. E foi difícil o início? Todo início é difícil para todo mundo, né? E como que foi? A senhora lembra? Tinha muitos programas, tinha o programa dele. Eu nem lembro se ele fazia programa nessa época. Mas sabe onde que era nossa rádio? Sabe a rua Cianciarulo? No qual bairro? Ali no centro de Osasco, perto onde tinha... Hoje tem um Extra lá. Certo. Aquela rua Cianciarulo, doutor Cianciarulo, que tinha um hospital ali, Cianciarulo. Era nessa rua, bem no centro. E foi inaugurada e tinha programa sertanejo, Tony Gomide fazia parte. Que foi o meu amigo e assim, o cara que eu me espelhei, saudoso Baltazar. O Baltazar, nossa, Estava Baltazar com ele desde o início? Nossa, desde antes eles eram amigos. E o Baltazar, que lá Furacão do Esporte, né? Esporte Furacão. Ele viajou o mundo todo nessas Copas, levando o nome da nossa rádio, da Rádio Nova Difusora, porque ele fazia, né, através da rádio, todos os jogos da Copa. Então ele viajou muito, levando o nome da rádio, um amigo que desde o começo, da inauguração, ele fazia parte de esportes no programa. Deixando um adendo aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Se você não conheceu o saudoso Baltazar, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida. Nossa. Foi quando o ex-governador o ex-vice-governador Rodrigo Garcia foi até o prédio do Vreja lá. Tava o Francisco Rossi, tava o prefeito e eu conheci ele naquele dia. Eu era repórter de um jornal local aqui da cidade. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida. E é um cara que, assim, eu virei fã dele de graça. Eu assistia as histórias de Baltazar e falei, não, um dia eu quero ser igual a ele. Regionalmente aqui, é o profissional que eu me identifiquei e que eu me espelho até hoje, é o saudoso Baltazar. Baltazar, amigão, Francisco, ficou muito triste, né? Porque a gente era vizinho também. E foi um amigão, companheirão, e ajudou muito a rádio, muito, muito com esse trabalho dele no esporte, no futebol, entendia tudo, e as histórias dele, as histórias boas, então ele deixou muitas saudades. Então era também, né, já falei, o Tony Gomide, nem me lembro mais, foram tantos, né? Olha, inclusive esse nome da rádio, né, não me é estranho, que meu pai, ele participou de muitas rádios, ele cantava, né, ele era cantor seresteiro, né, da época das serestas antigas, ele tinha a voz muito parecida com o do Nelson Gonçalves, né, e se eu não tô enganado, ele eu acho que participou na Rádio Nova Difusora,
Eu acho que ele foi na rádio, sim. Porque eu me lembro desse nome. Eu lembro dele falar de locais em que ele visitou. Ele foi muito na Rádio 9 de Julho, em São Paulo. Ele participou de várias rádios. E, se eu não me engano, a Nova Difusora também. Eu não vou lembrar. Né? Não vou lembrar agora ao certo, né? Infelizmente, meu pai faleceu no ano passado. Mas eu não vou lembrar agora ao certo, mas ele, se eu não me engano, ele participou, sim. Deve ter ido. Dona Ana, e a senhora já teve programa na rádio? Não. A senhora nunca teve essa vaidade? Nunca tive. Não tenho, nem tenho vontade. Às vezes eu participo do programa da Ana Lúcia, já participei quando era o Francisco fazia o programa, assim como entrevistada, mas eu não sinto essa vontade. Mesmo eu nunca pensei ser vice-prefeito, eu estou aqui hoje, né? Mas eu nunca pensei. E o mais engraçado é que os filhos teve a vocação do Então, pai, você né? vê, o Júnior trabalha na rádio desde o início, né? Ele é jornalista, o meu filho. Ele está lá hoje, ele que faz produção de todos os programas. E ele gosta também do que faz. E por sinal, muito bem produzido. Eu já tive a oportunidade muito chato, Júnior. de participar por 2 vezes na mesa redonda. Isso. E desde a hora que você coloca o pé dentro da rádio, muito bem elaborado, muito bem produzido, tudo já pautado. Tudo. Muito bom. Então muito ele agora bom mesmo. faz programação de todos lá, no programa da manhã. Hoje em dia o Francisco não está fazendo programa, mas ele acho que vai voltar. Então quem está fazendo agora é o Júnior, né, que convida as pessoas, ele que convida, os convidados, tudo ele que convida e que escolhe, né, as pessoas. E a Ana Lúcia também, que nunca trabalhou na rádio, ela está lá hoje, ela faz um programa bom também. Conectados, um abraço pro pessoal do Conectados aí, hein? Bora que Bora Cast tá de olho. Ao meio-dia, às 14 horas, a Ana Lúcia faz e tá saindo bem também, leva convidados, O Júnior também tem um programa de esportes, tem né? Tem esporte também toda tarde. É a vida dele, o Júnior. Ele sempre foi uma criança assim, de cabeça boa. Eu falei que ele é chato, porque ele é chato assim, ele é muito Ele é detalhista, detalhista, né? Ele se a caneca tá aqui, põe aqui, ele faz. Então ele é muito detalhista. Por isso que ele é chato, no bom sentido, né? E ele... Me perdi um pouco aqui. Que ele é detalhista. Ele é detalhista, quando ele era criança, estou falando da mente dele, na memória, a gente fazia álbum de figurinha, então tinha dama e vagabundo, né? Era figurinhas do cachorrinho. Então. Ele era tão assim que ele, por exemplo, dava um maço de figurinha para ele, só de você mostrar, ele já sabia o número, da onde que número é esse aqui? Ele falava o número da figurinha do álbum, entendeu? Bem fotogênico, né? Então, ele é uma memória, ele tem uma memória assim, era demais, que a gente nunca viu uma criança assim, né? Ele era criança, e a gente mostrava, olha, que número é esse? Tá o número. Todos, ele sabia do número, só de ver a imagem ali. Então, ele é muito assim, ele gosta também, e tá lá, né? E a gente sabe que o futuro... É ele que vai assumir, né? Quem vai estar na rádio são os filhos, né? E a Ana Paula Rossi, ela já puxou pra senhora? Não tem muita vaidade de ter o programa dela? Não, ela tinha, né? Ela participava com o Francisco, né? Francisco Rossi, ela sempre participou. Mas como ela é vereadora, ela tem agora muitos atendimentos. A demanda é alta, né? Então, o pai às vezes convida o Júnior. Hoje eu não posso. Então, porque ela atende muitas pessoas lá no gabinete. Ela não é muito de ficar nas ruas, mas ela atende muitas pessoas lá no gabinete. E eu não posso deixar também de lembrar... foi projeto de lei dela, a lei que tem aquela viatura diferenciada da GCM, né? Da Penha. Da Maria da Penha. E uma tá pouco, ela mesma fala que uma só, né? Porque é pouco ainda, mas eu fui com ela. Mas já é alguma coisa, né? Ela faz um trabalho muito bom, tudo na área da educação, ela é presidente da comissão, tem comissão da mulher também, da violência contra a mulher, um trabalho que ela sempre lutou, da pedofilia, foi desde o primeiro mandato de vereadora que ela trabalha contra isso, sabe? Então ela faz um trabalho muito bom. Uma pena que não é muito divulgado assim, mas a dona Paula não para.
E só faz coisa, e ela é líder hoje do governo, mas pode passar, porque às vezes manda um projeto lá de sei quantas páginas e já quer votação para outro dia. Aí tem Ela, que ler, enquanto ela não lê, e ela questiona muito, porque na verdade vai lá e muitos... Hoje ela é presidente da comissão? Ela tem várias comissões que ela faz parte, tá. e ela da mulher, da criança adolescente, negócio da educação, ela faz parte da comissão que existe lá na Câmara. E ela luta muito por isso, sabe? E sempre foi assim. Então, Ana Paula não é por ser minha filha, não, mas ela é uma vereadora, ela é exigente no que ela faz, ela só faz assim só se ela acha que vai favorecer o munícipe. Se for coisa que ela tem dúvida, ela briga mesmo sendo líder do governo. Ou seja, é uma família de mulheres fortes. Ela é mesmo. Ana Paula já viu. Ele já trabalhou com ela, né? E agora, uma outra curiosidade que eu tenho, fora da política, a fase cantor. Como que foi essa fase cantor do Dr. Francisco Rossi? Olha, o Rossi, ele sempre cantou, né? Ele gosta, tem uma voz boa. Ele, antes de gravar aquele Segura na Mão de Deus... É a autoria dele essa música? Não é. É uma música evangélica, né? Mas eles que ouviu, ninguém sabe o autor. Desconheci, muitas pessoas pensam que foi ele, que é ele, mas não é. Ele fez um disquinho antes, Segurando a Mão de Deus, que chama Crianças do Meu Brasil. Ele cantou. E ele tinha uma música lá da autoria dele, que ele faz, ele gostava muito do Elvis Presley, gosta até hoje, né, de ouvir as músicas. E ele fez uma música dedicada, até imita um pouquinho o Elvis. É um disquinho. E o estilo de cabelo dele lembra um pouco também, um topetinho assim. E tem até lá, tem uma valsinha que ele fez para mim, valsinha para Ana Maria. Olha. É uma valsinha que não tem letra, mas nós dançamos no meu Bodas de Prata, essa valsinha, né? Você lembra, né? Valsa bonitinha, chama Valsa para Ana Maria, valsinha para Ana Maria. E ele tocou muito, e tem uma música que chama Crianças do Meu Brasil, e canta também com um coral de crianças, sabe? Vamos ver se tiver algum lá ainda, porque era aquele CDzinho, né? Disquinho aquele disquinho de mesmo, vinil. de vinil, né? Aquele compacto. E tem, aí depois veio o Segurando a Mão de Deus. E aí estourou. Aí estourou, porque ele sempre gostou, e ele fez na RCA Victor. Top. E todo mundo fez sucesso, né? E conhecida, todo mundo fala, nossa, a composição dele. Eu falei, não. E lá ele também gravou várias músicas, todas elas evangélicas. Inclusive tem uma música que é a participação de uma amiga minha, não sei se você conhece, o pastor Vanderlei. Não. Então a Edmeia, a mulher dele, ela trabalhou comigo no Granada, quando nós tínhamos 14, 15 anos, e ela sempre orava por nós, né? Que o marido dela não era, depois se tornou pastor, quando depois se casou, eu fui no casamento dela. Ela morreu faz uns 4 anos, minha amiga, assim. E ela cantava muito bem. Ela cantava na igreja que ela frequentava, na igreja IEV da Vilhara, e ela cantava, que é até hoje, eu escuto ela cantar, nunca achei uma voz tão linda de mulher cantando na igreja com a voz dela. E ela cantou, faz parte de uma música do Tu És Fiel, Senhor, cantando com meu marido. Ali, esses dias mesmo eu ouvi que agora o meu marido ganhou. Sabe aquele aparelho, Alexia? Ah, sim, Alexa. Inclusive, se a senhora pedir pra tocar Bora Que Bora Cast na Alexia, a senhora vai ver a entrevista da senhora na íntegra. Todas as músicas do Rossi. Foi o Edinho, meu genro, e a Ana Lúcia que levaram uma lá pro Guarujá e puseram. Então, as músicas do Rossi, todas. Estão todas lá. Todas lá. Você pede qualquer Music. música. Nossa, tudo. Então, Francisco, às vezes chega em casa, de manhã, às vezes ele está lá me esperando tomar café, ele está com aquela aí, e ele gosta da Naná Muscuri, né, Muscuri, e ele ontem pô, tudo, então tudo que você... Minha avó tinha um disquinho do Rossi. Rapaz. Toda música que você... E qual foi a surpresa que nós ouvimos? Ele falou, vamos testar, você tem do Francisco Rossi, e tinha todas
as músicas dele tem na Dona Ana, Lexia. Eu falei que pra eu quero senhora uma. ver. Parece que faz 15 minutos que a gente tá Já faz conversando, uma né? hora, né? Poxa vida. Tem muito assunto, né? A gente muita coisa. vai ser uma série. A gente já viu que não dá pra Mulher. contar a história da vice-prefeita de Osasco em um programa. Vai ter que ser uma série. Vamos combinar mais pra frente. E mulher dona Ana, fala muito, né? E eu Não, sei mas se tá eu muito sou- gostosa. A prosa tá tão gostosa que parece que foi 15 minutos faz de pouco conversa. E não posso deixar de esquecer também, dona Ana, vou mandar um abraço pro pessoal da Donep. Ah, do NEP. Dona Ana, que recepção que eu tive. O Dr. Francisco Rossi me convidou. Fábio, eu fui num hotel ali em Alphaville, cara, que eu falei, não. Agora eu tô me sentindo... Cara, só as pessoas especiais mesmo Isso. que foram convidados. Inclusive, Muito bom. convido todos, porque ali a Donep, as pessoas se reúnem para contar histórias de sucesso, né? Isso. E de superação. superação. A gente quer ouvir a história de vocês aqui também, no qual o Dr. Francisco Rossi, ele faz parte da gestão da Donep, né? Faz. Ele é preletor. Nós, na semana passada, nós tivemos há pouco tempo São José do Rio Preto, que ele que foi dar o testemunho, foi Olha o aqui. preletor. E dia 30 agora, vai ser na quinta, dia 30, vai ter outro jantar da Donep, lá nesse mesmo hotel. E vai ter esse jantar, vai ter um preletor também. E é muito bom que o Francisco já participa desde 94. Cara, histórias de sucesso, Fábio. O dia que eu fui lá, quem foi o preletor foi um empresário que hoje ele tem a maior oficina de helicópteros do Brasil. Ah, sim. Inclusive é em Osasco, né? É em Osasco? Em Quem é o nome dele? Eu não lembro. O nome dele é Eduardo. Ai, eu tenho o nome dele no celular. Não, tranquilo, eu não mas lembro ele vai agora. assistir esse corte, ele tá sobrenome convidadíssimo é pra vir no Bora Que Bora Cast, ele é porque a muito bom. história dele é de superação e de Superação, sucesso, cara. é. É linda a tudo história que dele. Deus pode transformar a nossa vida. É uma Pra palavra senhora sobre ver, né, dona Ana? a diferença que faz quando a gente está bem com Deus, né? Com Jesus, e da mudança que faz depois Sim. que Deus faz. Dona... E olha, só cortando você, eu percebo hoje, eu sou do ABC, né? Eu moro ali na São Caetano do Sul. Mas cada vez mais que eu conheço as histórias aqui de Osasco, e principalmente da senhora, Daqui a pouco ele vai mudar pra cá, que dona Ana. Eu tô quase já. Vamos lá, né? Eu realmente eu gosto muito, eu acho muito legal, muito bacana as histórias e todo o progresso, né, da cidade, tudo que veio vindo, e principalmente o que ela contou hoje foi muito enriquecedor para falar sobre a história da cidade mesmo, que acho que vale muito. Acho que todo mundo deveria assistir esse programa, recomendo que todo mundo assista, porque olha, realmente eu acho que vale muito a pena. São histórias boas de progressos, de conquistas, de vitórias, né, que vão aos pouquinhos, e eu acho que é um orgulho hoje para a senhora poder falar de tudo isso. E eu tenho certeza que a maioria dos munícipes não conheciam a história da senhora por esse lado. Certo. Ouvi muito falar, a esposa do Francisco Rossi, conhece mais a história do Rossi, mas não conhecia a história da dona Ana Maria Rossi. E esse é o objetivo do programa. Eu pessoalmente, eu não conhecia a história da senhora a fundo como eu ouvi hoje. É tão gostoso, porque assim, uma cidade que eu nasci e sou criado, cara. Mato e morro por Osasco, não tem jeito. É a cidade onde a gente É a tem cidade amor, do cara. coração, né? Eu É, não sou não tem nascida aqui, jeito. mas é como se eu fosse. Dona Ana, infelizmente o nosso programa está se findando. Gostaria que a senhora deixasse as recomendações finais da senhora. Já mando um abraço bem apertado e caloroso para toda a família da senhora, no qual eu tenho muito apreço. Estão todos convidados, da Ana Lu, que é a mais caçula, até o senhor Francisco Rossi. Eu quero um de cada vez aqui sentado no nosso programa, certeza. cara. Com certeza. Se Deus certeza quiser, eles mais vêm. pra frente a gente marca aí para todos em contar a sua história, porque o maior objetivo do nosso programa é aprender com a história de vida das pessoas. E hoje a gente aprendeu uma história linda, né? Com uma história linda, né, Fabião? Não, hoje realmente gostei de ouvir, gostei de saber e acho muito legal que
tenha uma pessoa que nem a dona Ana que está aqui, que tem essa história toda com a cidade, que vem construindo as coisas desde com 50 anos já de carreira pública, né? Sim. Então, acho muito legal e para nós é uma honra. Tá gostando, DJ Walter? Pô, que ideia. Boa conversa, muito boa. Boa mesmo. Então, Agora a palavra é da senhora, dona Ana. eu é que agradeço vocês, foi muito bom eu conhecer, que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas é com muita honra que eu participei, e pelo Dia da Mulher. Então, o recado que eu deixo para as mulheres da nossa cidade, de todos os ouvintes que estão assistindo, e que mulher, hoje em dia, fala muito de mulher empoderada, mulher... Então, eu nunca pensei nisso, porque tudo agora é moderno, diferente do que eu vivi. Mas, como eu falei agora há pouco tempo, falei, puxa vida, a gente fala tanto de mulher empoderada, e no final, acho que eu sempre fui sou uma mulher empoderada, sem sentir, sem saber do que se tratava, entendeu? Porque, pela minha história, eu me sobressaí como esposa do Rossi, hoje como vice, sou mãe. Então, toda mulher, vim de família simples, humilde, fui operária e cheguei até onde eu estou. Então, toda mulher tem essa capacidade, todas. É só se envolver, trabalhar com amor. Eu atendo muitas pessoas, mas eu já ensinei também, mas não precisa nem ensinar, porque elas estão acostumadas comigo, para atender todas as pessoas, que eu atendo muitas pessoas lá no gabinete. Quando eu não estou, minhas meninas atendem, né, como a Leninha, a Yolanda, a Ivani, que está lá hoje, todos, eles dão muito amor, carinho, mesmo que a gente não possa resolver os problemas, porque nem tudo eu posso resolver. Eles pensam que eu vou lá, assino, faço, mas não é. Eu não tenho essa autonomia como vice. Mas tudo que a gente pode ajudar e a gente conseguir essa ajuda, eu agradeço também todos os secretários da administração, agradeço o prefeito por dar essa oportunidade, o Rogério Lins, por eu ser vice hoje. Mas a gente aprende isso com a experiência mesmo. Não precisa de estudo, não precisa de nada. Estudei tarde, não tenho vergonha disso, falo para qualquer pessoa. Fiz faculdade. Mas então é isso, que todas as mulheres têm essa oportunidade. Então, mulheres, vamos à luta, vamos. Nós somos mães, somos mulheres, somos donas de casa, mas podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Olha que discurso top, Fábio. Produção, eu gostaria da atenção da produção agora. Marquinhos Selfie, prepara o vídeo para os bastidores aí, porque depois de um discurso tão lindo como esse, de uma mulher que hoje é símbolo de exemplo para várias outras mulheres da nossa cidade. Não só da cidade, não só da cidade. Do nosso país e do mundo, né, Fabião? Eu acho que a força, realmente, como ela disse, a mulher empoderada, ela não precisa dizer que ela é empoderada, né? Como ela mesma falou, eu era sem saber. Realmente, é aquela mulher que luta, é aquela mulher que batalha, é aquela mulher que... Respeito não se impõe, se conquista. Exatamente, é isso mesmo. Então, produção, eu gostaria que vocês se fizessem presente aqui com algumas lembrancinhas que a gente conseguiu aqui para nossa convidada para fechar o mês das mulheres, dona Ana. Nada melhor que a nossa produção aqui já está se mexendo, já está se movimentando e aproveitando, galera. Olha, o nosso primeiro ano de podcast está sendo tudo novo para nós também, mas a gente se sente muito privilegiado em ter feito um mês das mulheres, onde a maioria das nossas convidadas aqui da mesa foi mulheres. Ouvimos muitas histórias lindas, né, Fábio? A princípio a gente queria que fosse todas, mas não deu para conseguirmos todas as entrevistas que nós queríamos. Mas... Então, olha, através de muitas palmas, eu gostaria desse ramo de flores aqui, presentear a senhora para desejar a cada ano mais um feliz Dia das Mulheres. Vamos bater palma aí, galera. Olha que top, olha que top. Pode dar aí. O nosso amigo Gabriel vai fazer as honras. Olha que top. Como que é o nome da... Vamos agradecer aqui, tem etiquetinha de quem mandou.
muito bonitas. Reserva Floral. Gostaria muito de agradecer a Reserva Floral. Está aqui a nossa missíssima. Olha aqui, olha, ó, aqui da Madeirarte. A nossa amiga Giovana Brito preparou. Giovana, dá um abraço aqui, Giovana. Muito obrigado. Você tem que dar um abraço em mim também, porque, olha, essa cesta da Madeirarte, meu Deus do céu, que top, gente. Olha, vamos virar aqui Muito pra câmera pegar aqui, ó. Ó, estamos encerrando o mês das mulheres. Reserva Floral. Estamos encerrando o mês das mulheres com com chave de ouro, hein, galera? Galera, é com essa surpresa linda, vai ser um programa, esse é um programa memorável. Pode ter outros melhores, mas esse, eu tenho certeza que foi top, a gente conhecer a história da senhora, conhecer um pouquinho e deixar essa lembrança tão maravilhosa para dona Ana Maria Rossi. Com certeza, e muito obrigado aos nossos anunciantes, patrocinadores. Sim, que ajudaram, trouxeram esses presentes, né? A gente fecha o mês das mulheres com essas lembranças aqui. E só agradecer a dona Ana também por ter comparecido aqui. Foi muito prazeroso a visita da senhora. Queremos que a senhora volte outras vezes, continuar as histórias. Foi muito rápido, né? Posso falar um pouquinho? Fica à vontade. Obrigada a vocês e parabéns, porque é um lugar tão simples e vocês conseguiram fazer desse lugar, né? Tão caloroso, tão gostoso da gente estar aqui. Aqui a gente costuma bom. falar que é o nosso Muito cantinho da bom, felicidade, muito dona bom, Ana. viu? Muito bastante. Aqui quando a gente tá aqui, a gente tá em Nárnia, sabe? São todos jovens, né? Eu agradeço aqui o Walter também, que já foi companheiro nosso, da Ana Paula na Câmara. Sempre está junto com a gente. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Vocês aí pelo carinho. Tá? Muito obrigada a todos. Galera, então, através desse dia especial que fechamos as Águas de Março, espero que vocês tenham gostado bastante das Águas de Março, porque abril logo vem aí e vamos vir com a agenda lotada. Graças a Deus já temos muita gente para entrevistar, né, Valtão? Muita. Fabião, De boa ainda. tá com gás total para abril? Opa, com certeza. Que vem abril. Então, fechando o nosso programa com a frase-chave. Recita todos os dias assim que você acordar. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. Galera, tenha uma ótima semana, um ótimo final de março e um tremendo e abençoado começo de abril. Fico por aqui. Beijo do gordo e roda a vinheta!